Capítulo 27, exercício 22. Em um campo elétrico uniforme, o elétron aumenta a sua velocidade de 2 vezes 10 a 7 metros por segundo para 4 vezes 10 a 7 metros por segundo ao longo de uma distância de 1,2 centímetros. Qual é a intensidade do campo elétrico existente na região? Bom, esse exercício é razoavelmente fácil. A ideia é você pegar um elétron, certo? Um elétron que tem carga negativa e aplicar um campo elétrico a ele. Ora, quando você faz isso, o campo elétrico interage com a carga aplicando uma força. No caso do elétron que tem carga negativa, a força que atua sobre ele está no sentido contrário ao campo elétrico. E a carga negativa, na verdade, só vai interferir nessa situação. Certo? Não na intensidade do campo, mas a força vai estar no sentido contrário ao campo elétrico aplicado. Bom, se você tem uma força aplicada ao elétron, como já dizia o velho Newton, a força é igual à massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Você vai ter uma aceleração. Ele vai acelerar e a velocidade vai aumentar. Do jeito que está descrito no problema. A velocidade está aumentando no sentido da força, no sentido da aceleração. Então o elétron, que antes tinha uma velocidade V inicial de 2 vezes 10 a 7 metros por segundo, passa a ter uma velocidade final de 4 vezes 10 a 7 através da aceleração aplicada por causa da força aplicada a ele. Ora, mas a nossa força é, na verdade, o campo elétrico que está aplicando. Então, isso vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. Ora, se nós conhecemos a aceleração, a gente tem condição de saber qual é o valor do campo elétrico. Em módulo, o nosso campo elétrico vai ser igual a massa vezes a aceleração dividida pela carga do elétron. Conhecendo a aceleração, a gente conhece o campo elétrico. Bom, para conhecer a aceleração é mole. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final e qual é a distância que ele percorreu para isso. Ora, isso a gente aplica a Torricelli. E isso é velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância. Isso é, no caso, a aceleração percorrida vai ser igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância. Aplicando os valores do problema, a gente tem velocidade final 4 vezes 10 a 7, velocidade inicial 2 vezes 10 a 7, então 4 vezes 10 a 7 ao quadrado, menos 2 vezes 10 a 7 ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância, que é 1,2 centímetros, ou 1,2 vezes 10 a menos 2 metros. E essa conta fica 5 vezes 10 a 16 metros por segundo ao quadrado para a aceleração. Certo? Conhecendo a aceleração, a gente conhece o campo elétrico, foi como nós falamos. Isso é o nosso campo elétrico. Agora, substituindo os valores, nós teremos a massa do elétron 9 vezes 10 a menos 31, vezes 5 vezes 10 a 16, que é a aceleração, dividido pela carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso nos dá um campo elétrico igual a 2,8 vezes 10 a 5 newtons por coulomb. Esse então vai ser o campo elétrico aplicado ao elétron para que ele aumente essa velocidade numa distância de 1,2 centímetros. É isso.